achei a sua fala, assim, muito interessante, de fato, porque eu vejo que você tem essa personalidade muito questionadora, você precisa questionar para você lidar com aquilo, é uma forma. E o que eu achei também muito interessante na sua fala é o quanto você vê na religião, você buscava essa bússola talvez até moral, e você tinha que ver coerência naquilo que você estava vivendo. E o que te distanciava de algumas religiões, de fato, era a incoerência daquilo que você via de uma teoria com uma prática ali. E aí a gente fala muito aqui no podcast sobre a gente juntar as nossas práticas com as nossas teorias. Você acha que isso é o caminho para uma vida completa? Sim, eu acho que existe um princípio de correspondência nesse sentido. Da mesma forma que uma árvore, o que liga a copa de uma árvore às raízes? É o caule. Tem que ter esse eixo de equilíbrio. Porque o que eu sou no meu mental, pensando, eu tenho que ser na minha prática. Eu não posso ser, por exemplo, o que eu sou dentro da ordem, eu tenho que ser fora da ordem. O que eu sou como professor, eu tenho que ser fora da sala de aula. O que eu sou junto à minha família, tem que ser a mesma coisa que eu sou no meu trabalho, na sala de aula, dentro da ordem, eu tenho que ser uma pessoa única. Sim. Eu não posso ser duas, né? Porque a minha essência é uma só. E eu percebo uma coisa, dentro desse meu caminhar espiritual, que o que nós temos enquanto essência, isso não se altera. Mas você pode lapidar essa sua essência, e aquilo que você não tem de bom dentro da sua essência, por meio do autoconhecimento, é possível você melhorar, você aprimorar isso, né? Para você atingir uma elevação espiritual. Né? Porque o nosso corpo material é só uma forma de nós elevarmos o nosso espírito. O espírito necessita do material para que ele possa se elevar. Por isso que nós estamos aqui reencarnados, né? E nós reencarnaremos até esse aprimoramento ao ponto de nós chegarmos numa condição onde não estaremos mais aqui. Como Cristo, por exemplo. Cristo é um grande exemplo nesse sentido, né? Sim. Humberto, você fala com muita convicção no que você acredita. E isso é sempre muito bom para quem está aqui do outro lado, quem está ouvindo aí de casa também. Mas não deve ter sido sempre assim. Como foi esse seu processo de próprio aprimoramento, como você disse? Qual para você é esse momento em que você se conectava com a espiritualidade para buscar isso, como hoje você diz, que é o ser o homem completo, homem no sentido ser humano completo, que você é quem você é em todos os espaços que você está. Para você, como você fazia esse processo de aprimoramento, esse processo de autoconhecimento mesmo? Então, Ana, eu tinha, quando eu era mais jovem, eu tinha muita timidez. Muita timidez. E eu tinha muita dificuldade, por exemplo, em externar algumas coisas, né? Porque eu tinha medo da reprovação alheia. Aí depois, com o tempo, eu comecei a perceber que, peraí, vou chutar o balde, sabe? Não vale a pena. Por que eu tenho que dar tantas satisfações às pessoas, né? Sendo que eu posso externar o que eu penso, né? Sem ofendê-las. Né? Porque eu sou de Libra, e o Libriano tem uma coisa que é terrível. Não tentar desagradar ninguém. Só que nessa de não tentar desagradar ninguém, você não agrada ninguém. Então eu falei, sabe, assim, por que eu vou deixar de falar alguma coisa, sendo que isso que eu posso falar não precisa necessariamente ser ofensivo. Sim. Eu posso ter a minha opinião respeitando a sua opinião. Sim. Né? Porque é necessário que a existência da empatia. Aí eu comecei a perceber o que é empatia. Muita gente fala que a empatia é a condição de você se colocar no lugar do outro. Isso não é verdade. A empatia é o respeito. O respeito é ético. Ele é universal. O ato ético surge antes da ética. Se eu não empreender isso, eu jamais poderei respeitar alguém porque eu não me respeito. Sim. Então, partindo dessa ideia, eu comecei a perceber assim, olha, eu não tenho que dar satisfações, mas ao mesmo tempo eu sei que eu vivo em sociedade. Se eu vivo em sociedade, eu até pergunto isso para os alunos na sala de aula, quando eu falo para eles assim, o fato de vivermos em sociedade e dependermos uns dos outros, isso tira de nós qualquer autonomia? Eu perguntava para alguns alunos, né? Porque ao mesmo tempo que eu pergunto para eles, eu pergunto para mim. Uns falavam sim, outros não. Aí eu falava por que sim e por que não. E era uma atividade muito interessante, que eles respondiam, né?
E eu comecei a perceber isso, né? Porque o autoconhecimento, ele faz com que você se desprenda de algumas amarras que são da qual nós estamos presos dentro dessa construção social da nossa sociedade. Nós todo tempo temos que dar satisfação a todo mundo, nós somos cobrados o tempo todo como se a vida fosse um jogo de quem ganha e quem perde. A vida não é isso. Sim. A vida é algo muito maior. A vida não é um jogo. Enquanto nós acharmos que a vida é um jogo, nós estaremos sempre, né, numa situação de perigo constante. Uhum. Isso não é bom. Não é bom mesmo. Eu acho que isso que você falou entra muito nesse conceito que a gente vive hoje da cultura do cancelamento, porque parece que você tem que ter medo o tempo todo do que você vai falar, Sim. porque é um erro. Claro que existem cancelamentos que eu acho que fazem sentido porque são erros que merecem isso, mas às vezes é um erro tão pequeno que a gente faz tanto, a gente erra tanto, só talvez não esteja sendo documentado, sabe? Então eu acho que entra muito nisso, de você o tempo todo ficar nesse high stakes, sabe? De tipo, alguma coisa vai acontecer, altos riscos o tempo todo, o que vão achar do que eu tô falando? E acaba você vai perdendo a sua essência, você vai se distanciando, na verdade, da sua essência, de quem você é. A gente tá aqui para aprender. E você vai errar no meio do caminho. Sim. Só que se você tiver medo que no seu primeiro erro todo mundo vai virar as costas pra você, você vai tentar agir como todo mundo age. E eu acho que esse processo de questionar é o primeiro passo para você sair dessa condição, né? Exato. O que você falou é interessante, porque o questionamento, hoje em dia se fala muito em liberdade de expressão. Uhum. Só que a maioria das pessoas não sabe o que é liberdade de expressão. Liberdade de expressão é quando eu reflito, e através da minha essência, através daquilo que eu procuro como idiosincrasia, que é com a forma como eu leio, percebo e me sinto no mundo, eu consigo devolver ao mundo o que é. Uhum. Aquilo no qual ele pode ser movimentado, porque o que movimenta o mundo não são as respostas, mas as perguntas. Exatamente. Então, as pessoas falam assim, não, eu tenho liberdade de falar o que eu quero. Não é liberdade de expressão, não é você falar o que você quer, não é sair ofendendo todo mundo, né, sair pregando uma ideia assim que é errônea socialmente, né, e achar que, não, eu posso falar o que eu quero. Não, isso é desrespeito. Sim. Liberdade de expressão é quando você tem ética e você percebe quem você é sem ofender o outro, respeito, que ele é universal, enquanto que a moral ela é regional, ela é setorizada dentro de uma bolha. A ética não, ela é universal. Uhum.